aquilo que Karl Marx vai traduzir posteriormente como coisificação do homem. A burguesia, segundo Rousseau, coisifica o homem, porque não aprende a partilhar, não aprende a repartir. E quem vai trazer para nós então essa ética na visão de Rousseau, na visão de um Estado partilhado, construído? Quem vai trazer isso? Eu diria que são vocês, que somos nós, que estamos fazendo educação para dizer que Estado eu quero, que sociedade nós queremos, que ética nós queremos. Ora, eu diria que então, eu vejo em cada um aqui, em cada um de nós, eu vejo que o resultado para que a gente possa construir, e eu usar um termo da Hannah Arendt, que ela vai dizer que nós estamos sobre a sociedade dos escombros, aquilo que o professor Dilton falou agora há pouco, que o velho já não serve mais, mas o novo não sabemos o que é. E a Arendt vai dizer para nós estamos sobre os escombros, e nós estamos numa sociedade de escombros, onde a gente vê uma série de coisas que não nos agradam. Então eu diria que talvez o remédio para tudo isso é o óculos de Miguelinho. O óculos de Miguelinho é conhecimento. É conhecimento que vai fazer com que cada um de nós possa dizer: o Mutum é feio ou o Mutum é bonito. Essa sociedade eu quero ou essa sociedade eu não quero. É ela que vai construir a nossa ética. Um abraço. Boa noite a todos. Agradeço o convite da organização para essa palestra de hoje, que vai ser sobre a ética no mundo contemporâneo. Eu aprecio muito um autor alemão chamado Bertolt Brecht. Brecht é um dramaturgo e ele tem um texto chamado 5 Maneiras de Dizer a Verdade. E uma dessas 5 maneiras que ele dá ênfase é a coragem para dizer a verdade. Se nós dissermos que isso é um microfone, é uma verdade. Mas agora, nesse momento, é irrelevante. Se nós dissermos que aquilo é uma cadeira, também é uma verdade. Mas, também nesse momento, isso não tem importância. Que verdade, então, teria importância para ser dita e por qual razão? Se nós dissermos que na antiguidade o nome do trabalhador era escravo, e isso, ele como escravo tinha o seu trabalho e ele era considerado uma coisa e não uma pessoa, ele era considerado destituído de alma e sem importância alguma. Para os poderosos da época, os aristocratas, aqueles que dominavam os escravos tinham nascido para isso mesmo, para servir aos aristocratas. E os aristocratas diziam que isso ocorria porque os deuses gregos assim o queriam. E eles, aristocratas, não podiam se opor a isso. Os aristocratas diziam também o que era justiça. À época eles diziam: justo é a razão controlar as emoções. A razão é superior e as emoções são inferiores. E socialmente eles diziam: justo é o aristocrata mandar no escravo. Então nós vemos aí que essa verdade, entre aspas, não é à luz de hoje. Olhando retrospectivamente, podemos perceber que o que eles chamavam de justo era simplesmente exploração. Era a ganância de uma classe parasita que vivia às custas do trabalho escravo. Na Idade Média, o trabalhador se chamava servo.
e os senhores também viviam a partir desse trabalho. Depois nós tivemos o proletário no século XIX, e o proletário era o assalariado, que hoje, eufemisticamente, é chamado de colaborador. Esse colaborador, ele também, apesar de produzir a riqueza, pouco dela usufrui. Então nós poderíamos falar de moral nas diferentes épocas. Nós notamos que lá na antiguidade, o que era considerado moral, e a palavra moral vem de costume, hábito. Tudo o que uma sociedade se habitua e ela tem costume, ela cria a sua moral, os seus valores. As ideias de uma sociedade, elas são produzidas da forma de existência dessa sociedade e como ela reparte as riquezas. Dessa forma de viver, ela cria ideias a respeito do que seja a vida. Portanto, lá na antiguidade, a moral dos aristocratas é que tudo estava justo, tudo estava correto, porque as coisas estavam no seu lugar. O aristocrata mandando e o escravo obedecendo. Hoje nós estranhamos isso, porque isso não está no lugar. Ao contrário, é uma perversão econômica. Nós vemos também, portanto, que a moral, ela se modifica com o tempo. E todas as sociedades, em diferentes épocas do seu desenvolvimento, ela vai modificar os seus valores. Alguns caem em desuso rapidamente, como se fosse uma moda. E essa moda, ela fica para trás e é substituída pela nova, que promete às vezes uma vida extensa, mas novamente vem a ser mudada por uma nova que se apresenta. Portanto, a moral, ela muda constantemente. E isso é muito bom. Entre outras coisas, pelo seguinte: se nós fôssemos escravos na antiguidade, nós não teríamos perspectiva de transformação da realidade. Portanto, aquela moral vigente à época seria verdade para sempre. Se nós estivéssemos na Idade Média, nós seríamos o servo e durante 1000 anos, do século V ao XV, iríamos acreditar que nada iria se modificar, porque na realidade esse poder perdurou por 1000 anos e nada se alterou. Nada em tese, porque a construção das modificações, elas foram se forjando no interior desse período histórico. Depois nós temos também, no século XX, aí já dando uma avançada no tempo, nós tivemos o fenômeno totalitário do nazismo, o fenômeno do fascismo. Na época do nazismo, a moral dizia: é justo acabar e eliminar com os judeus. É justo acabar com os negros. É justo acabar com todos aqueles que não estão dentro de um modelo, de um paradigma. E eles, por não estarem, devem ser eliminados. Essa era a moral vigente. E ainda bem que essa moral acabou. Foi ultrapassada. Porque a moral, ela não pode ser um açoite ou uma corrente que aprisiona o homem e o condena a viver eternamente numa situação desconfortável e horrível. Agora vamos falar então da relação da moral com a ética. A ética, por sua vez, é uma crítica a respeito dos valores morais. Então toda a sociedade cria os seus valores baseados em suas formas de troca, de convívio, e vem a ética. A ética é uma disciplina da filosofia, disciplina essa que faz uma crítica, uma análise dessa moral vigente. Mas vamos verificar o seguinte: se no períodos históricos distintos produzem diferentes morais, nós vamos entender que muito daquilo que no momento foi chamado de ética se converte posteriormente apenas em uma moral, e ela também passa a ser ultrapassada. E isso por quê? Porque a moral, ela é datada, ela é referente àquele período. Reparem que determinados modismos
da década de 50, 60, hoje nós olhamos com estranheza e com curiosidade a eles, mas eles não têm muito significado para nós agora, em 2010. E provavelmente quem estiver nesse mundo em 2050 vai olhar para nós e achar bastante esquisito a nossa forma de vestir, falar, etc. O que quer dizer que essa moral ela se transforma, e uma ética que ela está muito ligada à moral vigente, ela também vai se converter no corpo da moral da época. Portanto, a ética também ela é consumida por esses valores da época. As pessoas pensam de acordo com a realidade em que elas vivem. Agora vamos falar um pouco mais, já que fizemos referência ao século XX, vamos falar do século XXI. Vamos falar, por exemplo, do monopólio dos meios de comunicação e o que eles significam em termos éticos. Existe algo chamado liberdade de expressão. Alguns confundem liberdade de expressão com poder de imprimir, ou seja, de ter dinheiro para produzir o jornal e, em letras garrafais, pôr lá a sua opinião. O dono do jornal põe lá a opinião dele. E nesse sentido nós podemos fazer uma nova distinção entre opinião pública e a opinião publicada. A opinião pública é a média do conjunto das opiniões do público, enquanto a opinião publicada é aquela do dono do jornal, do dono do rádio. Ele publica, ele tem poder de impor a sua opinião e divulgá-la. Nós, por outro lado, estamos aqui falando para um público de 120, 150 pessoas, e é esse o alcance que teremos. Se passa pela internet, isso aí se multiplica. Mas veja, um canal que é acessado por 60 milhões de pessoas, aqueles que se utilizam desse veículo, ele tem um poder de ação e de influência muito maior. Quando esses veículos estão a serviço da opressão, do domínio e da exploração, nós vamos ver que moral vai ser a vigente aí. Como a moral dos senhores em relação aos escravos na Grécia, nós vamos ver que a moral vigente dos proprietários desses meios de comunicação é fazer com que a sua forma de ver a realidade seja imposta para o restante da sociedade como sendo uma verdade única e aquela que deva ser seguida. A isso Marx vai dar o nome de ideologia. A maneira pela qual as ideias da classe dominante se tornam ideias dominantes na sociedade. Poucas pessoas podem controlar muitas. O que faz então a internet aí nessa relação com os meios de comunicação tradicionais? Nós vemos que os meios de comunicação tradicionais, a Folha, o Estado, a Globo, etc., eles também têm os seus assemelhados na internet. Tem o portal da Folha, do G1, da Globo, etc. O que se modificou nessa questão desse embate, tanto em termos políticos, sociais e econômicos? Entre outras coisas, a internet oferece, ao contrário de uma empresa jornalística, de rádio e TV, que precisa de equipamentos caríssimos, o acesso para se montar um blog, por exemplo, é gratuito. O que significa, entre outras coisas, o seguinte: não vai ser apenas o William Bonner, na Globo, no Jornal Nacional, que vai dizer de forma sacramentada o que vem a ser a verdade e o que as pessoas devam acreditar. A partir do advento da internet e da possibilidade de que outros atores possam se movimentar nessa rede, vai existir a possibilidade do contraditório.